Vamos ler texto em 2 Crônicas, capítulo de número 36. É o texto que nós vamos ler nesta noite, para juntos entendermos o que Deus quer falar conosco. E queimaram a casa de Deus, e derrubaram os muros de Jerusalém, e todos os palácios foram queimados, destruindo também todos os seus preciosos objetos. E os que escaparam à espada levou para a Babilônia, e fizeram servos dele, de seus filhos, e até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumprissem. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra da boca de Jeremias, despertou o Senhor um espírito em Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o reino, como também escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor dos céus me deu todos os reinos da terra, e me fez e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem dentre vós, de todo o seu povo, que suba, e o Senhor, seu Deus, seja com ele. Amém? Queridos irmãos, neste mês, o nosso estado e as Assembleias de Deus do nosso estado tiveram uma direção e entenderam que era tempo de muitos retornarem a Deus. De fato, olhando para o texto que está diante de nós, a história é conhecida. Eu tenho certeza que você já deve por muitas vezes ter ouvido a narração, as narrativas do texto, a história de Israel, a história de um povo que foi arrancado do Egito com braço forte, atravessaram o Mar Vermelho, os desertos, rios, viram comida chover do céu, viram milagres acontecerem na natureza, na terra, entre os homens. Deus leva este povo, a atual Israel, e os conduz para uma capital chamada Jerusalém. Nos dias de Davi ela é conquistada, e nos dias de Salomão, Israel, penso eu, vive os seus dias áureos. É verdade que Davi, o rei, teve dias extremamente áureos, mas a leitura que se faz é que os dias mais áureos de glória de Israel e de Jerusalém foram os dias de Salomão, porque nos dias de Salomão ele conseguiu concluir uma casa para Deus. E quando ele levanta as mãos, depois de sacrificar muitos animais, a tradição, a historicidade diz que muito provável que 4 milhões de pessoas se juntaram em Jerusalém para ver a inauguração do templo do Senhor, do templo de Salomão, no alto do cume do Monte Moriá. E quando Salomão levanta as mãos e pede que Deus venha habitar naquela casa, a glória do Senhor encheu aquele lugar, e os sacerdotes não podiam mais ficar ali por causa da glória do Senhor, por causa da presença de Deus. Esses foram os dias áureos, os dias de glória, os dias de um extremo sucesso político, espiritual, e por que não dizer, em tantos outros âmbitos e aspectos. Mas esta Israel, esta Jerusalém, depois de Salomão, ela passa a entrar em uma decadência. Vocês são sabedores que ela vai se dividir, e depois de uma divisão, alguns séculos após, o reino do norte vai ser conquistado, e muito tempo depois, Deus começa a falar, Deus começa a alertar, e Deus começa a exortar o seu povo, que havia restado em Judá, e mais propriamente em Jerusalém. Depois de Deus falar, depois de Deus avisar e alertar, o povo acaba endurecendo o seu coração, e quanto mais ouviam a voz de Deus, parece que mais endureciam o seu coração, e se afastavam do propósito, se afastavam do centro da vontade de Deus,
se afastavam de tudo aquilo que Deus havia estabelecido para eles serem felizes. E ao se afastarem e rejeitarem a voz de um Deus que levantou muitos profetas, Deus permite um império chamado babilônico, cujo o seu rei, o seu gestor, um homem que maquinava malignidade para conquistar o mundo, ele vai arquitetar um exército com o seu capitão Nebuzaradã para invadir Jerusalém. E eles têm sucesso porque nesse tempo Jerusalém estava extremamente enfraquecida. Muitos reis haviam passado, reis incompetentes e reis que se afastaram do coração de Deus. Deus permite Nabucodonosor e Nebuzaradã destruírem a cidade de Jerusalém. E não só isso, Deus permite eles destruírem a casa do Senhor. Foram os dias mais cinzentos da história de Jerusalém, eu não tenho dúvida. E eu vou dizer a você que eu entendo que não foi vontade de Deus destruir Jerusalém. Não foi Deus se alegrando em ver Jerusalém e o templo de Salomão no Monte Moriá ser destruído. Mas eu entendo que foi permissão de Deus, porque a maior preocupação de Deus não estava nas pedras, a maior preocupação de Deus não estava num templo, a maior preocupação de Deus não estava na linda Jerusalém com seus belos palácios, a maior preocupação de Deus não estava inclusive no Santo dos Santos, dentro do templo de Salomão, mas um Deus que não habita em templos feitos por mãos humanas, sempre deu priora ao coração de cada um de nós. E eu abro um parênteses para dizer que há uma preocupação dos céus para conosco, e a preocupação dos céus para conosco é os nossos corações. Deus sempre está preocupado com o nosso coração. Glória ao nome de Jesus. Eu sei que muitas das nossas cidades hoje foram às urnas para eleger um prefeito, como a nossa cidade em Blumenau, vocês em Joinville, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, tantas outras cidades do Nordeste, e nós estamos preocupados com isso. Deus está sim controlando, vendo, enxergando tudo isso, embora quem ganhe, quem perca, esteja também dentro do controle de Deus. A maior preocupação de Deus nesse dia continua sendo o nosso coração, continua sendo o meu e o seu coração. Jerusalém está destruída, alguns foram mortos, e os que sobraram vivos foram levados para o cativeiro babilônico. Lá no cativeiro babilônico, eles acabam sendo levados para lugares distintos. Fico eu imaginando, irmãos, o povo viajando, em uma viagem que durou aproximadamente 3 meses de a pé, de Jerusalém até a Babilônia. Esta viagem angustiosa, e eu penso que quando aquele povo, senhores, senhoras, mulheres, crianças, eles caminhavam em direção à Babilônia, e quando olhavam para trás, eles não viam mais uma Jerusalém que viveu dias de glória, pastor William, mas eles olhavam cinzas e olhavam fumaças, que subiam de uma Jerusalém que estava pegando fogo. Não havia mais glória, não havia mais presença, não havia mais bênção, havia juízo sobre aquela cidade. Quanta gente que você conhece, ou quem sabe alguém que Deus trouxe até esta casa nessa noite, que outrora viveu dias de glória, que outrora viveu dias extraordinários, que outrora viveu dias com Deus, que no passado sentiu a presença de Deus, e você agora está conseguindo se lembrar de algumas pessoas, quem sabe até da sua casa, gente que sentiu a presença de Deus, mas hoje quando olham para trás não vê mais glória, eles só conseguem ver fumaças de um passado que ficou para trás, e de decisões mal tomadas que afastaram de Deus.
O povo é levado para a Babilônia. A Jerusalém fica para trás pegando fogo. Lá, alguns são levados para trabalhar nos escritórios. Alguns são levados para trabalhar nos palácios. Alguns são levados para trabalhar na agricultura. E alguns são levados às margens do rio Quebar para amassar barro e fazer tijolos para o palácio e para as construções de Nabucodonosor, como é o caso do próprio profeta Jeremias, que não teve a mesma sorte dos seus companheiros e foi levado para as margens do rio Quebar. E lá nas margens do rio Quebar, ele está amassando barros e fazendo tijolos. Jerusalém está queimada. Ficou um resto de gente que não conseguia e não tinha força de reerguê-la. E o povo de Deus agora estava na Babilônia. Penduraram as suas harpas, penduraram os seus instrumentos musicais, porque já não tinham mais motivo para cantar, e já não havia mais esperança e inspiração para cantar. Aquele povo viu o juízo, entendeu o preço que é abandonar o propósito e a vontade de Deus. Ei, não é uma decisão pessoal, vou sair da vontade, vou deixar o centro da vontade. Alguém que um dia foi chamado e marcado por Deus, não presta e não serve mais para nada neste mundo. Pode tentar e intentar, mas não serve mais para empreitadas neste mundo, porque carrega uma marca de um Deus que o chamou debaixo de lágrimas e de sangue derramado na cruz do Calvário. E eu vou repetir, não gosto de repetir, mas vou repetir uma frase, uma fala: não serve mais para este mundo alguém que um dia foi marcado pelo sangue e pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O tempo passa, 70 anos passam, e depois de 70 anos, que o povo estava na Babilônia, a maioria daquela geração que foi para a Babilônia havia morrido, mas havia uma promessa, e havia um propósito com a cidade de Jerusalém, havia um propósito com a terra de Israel, porque da terra de Israel viria o Salvador. Ei, havia chegado o tempo dos céus, de trazer de volta o seu povo ao lugar aonde Deus queria. Havia chegado o tempo de regressar. Havia chegado o tempo de voltar. Havia chegado o tempo de estar novamente no lugar e no tempo aonde Deus queria o seu povo. Venho de Blumenau para esta noite profetizar para vidas e dizer que é chegado o tempo de voltar para a presença de Deus. Propósitos, planos, projetos e sonhos, promessas e palavras deliberadas sobre a tua casa não foram enterradas no esquecimento de Deus. Talvez você se esqueceu do que Deus estabeleceu como promessa para a sua casa, mas diante dos céus a promessa continua viva desde o dia em que ela saiu da boca de Deus para a sua casa. E eu vos digo, chegou o tempo de voltar para o centro da vontade de Deus. Quantos podem adorar ao Senhor e entender que chegou o tempo de voltar para o centro da vontade de Deus? Oh glória, oh glória. E Deus dos céus começou a mover a terra. 70 anos havia se passado, e Deus disse: chegou o tempo de o meu povo voltar para o lugar de onde eu quero eles, para cumprir o meu propósito. Ei, o chamado de Deus é irresistível. O chamado de Deus pode ser negado e confrontado, mas ele é irresistível. Deus começa a mover homens, Deus começa a mudar os reinos, Deus começa a mudar o cenário político, e levanta um homem nas costas da Babilônia, chamado Ciro. Ciro se levanta com força, por vontade de Deus. Ele conquista o mundo da época,
E ele dá autorização ao povo de Deus, que estava escravizado na Babilônia por 70 anos. E Deus move o coração de um homem. Deus move um coração que não era de uma linhagem, que não era de uma tradição, que não era de uma religião cuja qual Deus estava se movendo. Mas Deus pode usar quem Ele quer, quando Ele quer, aonde Ele quer e do jeito que Ele quiser. Pare de se apavorar, porque você olha para os lados e não vê servos do Senhor para cumprir as promessas da sua vida. Ei, Deus usará quem Ele quer, aonde Ele quer, do jeito que Ele quer, para cumprir a sua palavra sobre a sua casa e sobre a sua história, diz Deus nesta noite. E dentro do povo de Deus se levanta um homem chamado Zorobabel. Zorobabel é o homem que está inflamado para voltar a Jerusalém. E ele começa a reunir milhares de judeus. E começa a dizer aos judeus que agora já estavam estabilizados na Babilônia, já tinham boas casas, já tinham estabilidade financeira, mas Zorobabel é o instrumento de Deus, e ele começa a dizer: chegou o tempo de voltarmos ao centro da vontade de Deus. Zorobabel reúne milhares de judeus, e ele começa a regressar da Babilônia para Jerusalém. Ele começa com milhares de pessoas a fazer o caminho de regresso. Era o tempo de Deus para eles voltarem. Até aquele momento os caminhos estavam fechados, mas aquele era o tempo de eles regressarem. Eu tenho uma palavra para a tua casa, eu tenho uma palavra para a tua família, eu tenho uma palavra por todos aqueles que você está orando. E se você quer receber esta palavra, levante uma das suas mãos, sinalizando que você quer receber esta palavra. Chegou o tempo de eles voltarem, chegou o tempo de eles regressarem, chegou o tempo de eles estarem novamente no centro da vontade de Deus. E eu vou ser mais ousado em entregar o que Deus está me dando neste altar, antes que 2020 se entregue nos braços de 2021, Deus vai surpreender a tua casa e a tua família, diz o Senhor para esta casa nesta noite. Quantos creem na surpresa de Deus? Oh, glória! Eles começam a retornar, irmãos. Eu tenho um sentimento dos céus, que alguém que está dentro desta casa nesta noite está entendendo que chegou o tempo de você regressar para o lugar e para a posição que Deus sempre quis que você estivesse. Não foi Deus quem te tirou, você tomou decisões e as decisões te levaram no lugar e na circunstância que você está mergulhado hoje. Mas diz Deus para você: chegou o tempo e eu vim te buscar aqui nesta noite dentro desta casa. E eles começam o caminho de regresso, irmãos. Eles vão deixando a Babilônia, eles vão voltando para Jerusalém. Milhares de judeus, 3 meses de viagem. Aquele grande grupo começa a regressar. Você sabe o que era Babilônia na época? Babilônia na época era a nossa Nova York. Babilônia na época era a nossa Dubai. Babilônia na época era o Japão, era os Estados Unidos. E eles estão regressando, sabe para onde? Para uma Jerusalém queimada, para uma Jerusalém em ruínas, para uma Jerusalém que ninguém mais dava atenção. Fico eu imaginando o caminho de regresso. E quando eles estão regressando, passando em vilarejos, povos, lugares, 3 meses de viagem, mais de 1000 quilômetros andando com todo aquele povo que estava entendendo que havia chegado o tempo de voltar. E alguém perguntava: de onde vocês estão vindo? E para onde vocês estão indo? E Zorobabel dizia: estamos vindo da Babilônia, e estamos indo reconstruir Jerusalém. Talvez alguém dizia: mas Jerusalém está destruída, mas Jerusalém está feia, não há mais nada o que fazer em Jerusalém.
Ei, não importa o lugar aonde Deus está te levando, não importa o que Deus está colocando nas suas mãos, se for para reconstruir cinzas e ruínas, se for para desenvolver um projeto no meio das cinzas, em tempo nublado, não importa o lugar, o tempo que Deus está te dando, o que importa é estar no centro da vontade de Deus. Sabe qual era a resposta de Zorobabel? Sim, estamos deixando a Babilônia e as nossas boas casas na Babilônia, e estamos retornando para uma Jerusalém destruída, mas é lá onde Deus nos quer, é lá onde Deus vai nos levantar, é lá onde Deus vai nos plantar. Não se importe com a aparência, Deus está te chamando para voltar para o centro da vontade dEle. Não ouça as vozes que virão de fora, mas ouça a voz de Deus que está palpitando e está falando dentro do seu coração com muita força nessa noite. Quando eles chegam em Jerusalém, sabe o que eles encontram, irmãos? Uma cidade destruída, uma cidade em cinzas e ruínas, uma cidade que havia sido colocada a fogo. Passam pelos portões, os portões estão queimados, e quando eles sobem no Monte Moriá, aonde outrora Salomão viu a glória de Deus descer naquela casa, não havia mais casa, e além de não haver mais casa, não havia mais templo, e além de não haver mais templo, o pior de tudo, não havia mais fogo de Deus aceso. Ei, Salomão construiu um templo, para que o fogo do tabernáculo de Moisés continuasse aceso dentro do templo, porque Deus havia dito: o fogo deve ser aceso e não deve mais se apagar, ele deve continuar aceso no altar, continuamente. Não havia mais fogo de Deus aceso. Eles retornaram para reconstruir a cidade, reconstruir a casa de Deus e reacender o fogo de Deus na sua casa. Deixa eu profetizar com força na vida de alguém aonde o fogo já se apagou, a sua família, o fogo está se apagando. Deus está chamando a igreja neste tempo para reacender fogos apagados. Quantos fogos apagados perto de você? Ou quem sabe você entrou aqui, o fogo do teu coração se apagou. Eu vou profetizar com força e autoridade e dizer: chegou o tempo de reacender o fogo do Senhor no nosso coração. Glória. Zorobabel olha para aquele lugar e sabe o que ele vê, irmãos? Ele vê cinzas e ele vê ruínas. E quando ele vê aquelas ruínas, ele tinha um desafio: reconstruir a casa de Deus e reacender o fogo sagrado. Oh glória! Eu sei que você está de máscara e algumas coisas dificultam, mas é só uma vez. Fale para quem está perto de você: Deus está nos chamando para reacender fogo desta cidade. Fala para ele, fala para ela: Deus está nos chamando para reacender fogo nesta cidade. Tem muita gente que nos abandonou e não sabemos onde estão, porque o fogo se apagou. Deus vai usar a tua vida para reacender fogo no coração de gente que não está mais no nosso meio. Há uma pesquisa por aí que diz que se voltar aqueles que já foram nossos, dá mais 3 igrejas dessa. Mais 3 igrejas. Se buscar todos aqueles que se perderam, que estão por aí com fogo apagado. O problema não foi o pastor,
O problema não foi a igreja, o problema não foi o círculo de oração, o problema não foi o irmão, o presbítero, o diácono, não, o problema não foi nada aqui, o problema é que o fogo se apagou, e quando o fogo se apaga, não consegue mais estar aqui, porque estar diante de Deus tem que ter fogo aceso. O que te mantém aqui é fogo aceso. Vamos reacender o fogo, irmãos. Se você pode, levante a tua mão e fale algo para Deus, porque ainda tem fogo aceso nesta igreja, ainda tem fogo aceso no teu coração. Oh glória! Se o fogo se apagar, você não consegue nem chegar aqui, mas ainda há fogo aceso nos nossos corações. Zorobabel começa a reconstruir o templo em cima das cinzas, em cima das ruínas. Tem gente aqui que Deus está chamando para reconstruir, para recomeçar, em cima das cinzas e de ruínas. Sabe o que isso significa? Tem gente aqui que Deus está chamando. Sabe o que significa cinzas? Sabe o que significa ruínas? Tipifica lágrimas e sofrimento, tipifica memórias que a gente não quer mais lembrar. Zorobabel foi chamado para reconstruir em cima das cinzas e das ruínas. Deus está chamando gente aqui nesta noite para reconstruir em cima das cinzas e das ruínas. Ei, memórias de lágrimas, memórias de um passado que você queria esquecer, no lugar aonde o inimigo tentou te entristecer e te humilhar, é o lugar aonde Deus vai exaltar e manifestar a sua glória. Meu Deus, se eu tivesse aí, eu pegava essa palavra com força. No lugar das cinzas e das ruínas, é o lugar que Deus vai te colocar para manifestar a sua glória sobre a sua casa. Você pega essa palavra, meu irmão? Você pega essa palavra? Se Deus te colocar em cima de cinzas e ruínas. Agora Zorobabel começa a erguer o templo, em cima de onde era o templo de Salomão. Dá mais um pouquinho de retorno só, eu estou encerrando. E quando ele vai erguendo aquele templo, ele não tinha dinheiro como Salomão tinha. Ele não tinha as parcerias internacionais que Salomão tinha. Ele não tinha tantos trabalhadores como Salomão tinha. Ele não tinha recurso. Foi um templo construído com muito menos recurso. Mas Zorobabel começou a construir a casa de Deus. E quando ele foi construindo aquele templo de Zorobabel, o segundo templo, era muito inferior ao primeiro templo, o templo de Salomão. E alguns idosos que conheciam o primeiro templo de Salomão, prepara aí, irmão, para entender a revelação de Deus. Algumas pessoas mais idosas, mais velhas, que haviam conhecido o primeiro templo, a glória, a beleza, a riqueza, o ouro do templo de Salomão, eles começaram a murmurar, eles começaram a chorar, eles começaram a questionar e a reclamar e a dizer: que templo inferior, que templo feio, é o templo de Deus. Salomão fez um templo tão lindo, com tanto dinheiro, e agora estamos erguendo esse templo tão feio, tão inferior, tão menor, com pouco dinheiro. Estavam murmurando, estavam reclamando, estavam achando que Deus estava em falta, ou que Zorobabel estava em falta. Mas um Deus que não habita em templos feitos por mãos humanas, vê aqueles homens murmurando, chateados, reclamando, e ele enche o profeta Ageu. O profeta Ageu sobe no alto do monte e diz: povo de Jerusalém, parem de murmurar por causa desta casa que é inferior à primeira. Minha é a prata, meu é o ouro. Oh glória! A glória da segunda casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor para Jerusalém. Quantos podem adorar ao Deus que não vê aparência, mas contempla corações aqui nesta noite? Oh glória!
Oh glória. Ageu disse: continuem construindo com o recurso que vocês têm, porque para Deus, se ela for bonita ou feia, grande ou pequena, não vai mudar em nada. O que vai mudar é a essência do culto. Se vocês adorarem de coração, Deus desce. Se vocês adorarem e servirem de coração, eu mando chuva, eu mando bênção. Deus estava começando a sinalizar que Ele estava olhando para corações. Oh glória. Deus está vendo o teu coração aqui nessa noite. Fecha um pouco os teus olhos. Deus vai tocar em alguém aqui agora. Glória, 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 glória. Chegou o tempo de você ouvir o chamado de Deus, porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. A glória do Senhor te envolve agora, te toca agora, te enche agora. Oh glória. E você que chegou aqui sem força, receba a força do céu agora, porque o Espírito está reacendendo fogo no templo, na sua casa e no nosso coração. Chegou o tempo de voltar. Chegou o tempo de regressar. Chegou o tempo de voltar a viver o que Deus tinha para você. Não há como resistir ao chamado de Deus. Não há como resistir ao chamado de Deus. Um dos maiores missiólogos desse país diz que o chamado de Deus é irresistível. Ainda que você resista, ele se tornará irresistível. Jesus me chamou há um pouco mais de 20 anos atrás. Sou de uma família de Blumenau. A família do meu pai veio da Rússia. Ele se instalou em Blumenau. Uma família que não tinha Deus, que não tinha igreja, que era contra a religião. Final da minha infância, meu pai abriu uma rede de lojas, ganhou muito dinheiro. E nós nos tornamos uma família próspera financeiramente. Uma família que vivia longe de Deus. Já no final da minha infância eu conheci as drogas, me tornei um skatista, surfista, piloto de jet ski, cabelo na cintura, me envolvi com as gangues, vida louca como dizem por aí, doido como dizem por aí. Quando eu cheguei aos meus quase 18 anos, eu tinha tudo que um jovem sonha em ter. Eu tinha carro, eu tinha moto, eu tinha jet ski, apartamento de frente para o mar em Balneário Camboriú. Meu pai era empresário, tinha recursos. Eu já estava como um usuário de drogas, chefe de gangues, skatista, surfista, cabelo quase na cintura. E foi nesta hora que o Deus dos céus olhou para mim e disse: eu vou arrancar este cabeludo de cima desta prancha de surf e vou levar para cima dos meus altares para pregar a minha palavra. E um crente corajoso um dia me convidou para ir num culto como esse. Eu estava de skate, bermudão, corrente no pescoço, droga no bolso. Fui na igreja, deixei o skate atrás da porta. Nunca tinha entrado numa igreja. Nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Na igreja católica 2 vezes, num casamento e num velório. E agora pela primeira vez numa igreja evangélica. O pastor pregava sobre vaso e oleiro, eu não entendia nada. Mas quando aquele pastor pregava, eu sentia algo tão forte, mas tão forte, embora não entendesse o que ele estava querendo dizer com vasos e oleiros. Eu não entendia que vaso, oleiro, mas eu sentia algo tão forte, que eu disse para mim mesmo: eu já provei todas as drogas que existem, até o ano de 1998, eu já provei todas as drogas que existem, mas nunca senti o que eu estou sentindo aqui dentro desta igreja nesta noite. Quando terminou a mensagem, eu embora não entendi muito direito, mas ele disse: quem quer aceitar Jesus? Eu fui correndo para frente. O pastor botou a mão na minha cabeça, parece que um peso saiu de mim.
um vazio foi preenchido. Eu fui para casa, parece que eu voava. Quando eu cheguei em casa, meu irmão estava indo para uma festa, me convidou para ir. Eu era ovelha negra lá de casa, eu disse que eu não ia. Ele ficou assustado, ele foi para a festa, eu fui tomar banho. Era a noite que eu tinha aceitado a Jesus. Acredite você ou não, não sei se você ainda acredita nas loucuras de Deus e no Deus das loucuras que Paulo pregava, mas na noite que eu aceitei Jesus, fui para casa, e quando eu estava tomando banho, comecei a falar com Deus, e debaixo do chuveiro, falando com Deus, tomando banho, a minha carne começou a tremer, e debaixo daquele chuveiro, na noite que eu aceitei Jesus, os céus se abriram, e eu fui batizado com o Espírito Santo de Deus, para a glória do Senhor. Oh, aleluia. Fechei o chuveiro, botei o pijama, caí na cama arrebatado. Acordei no outro dia, o mundo era diferente para mim. Meu pai é um alemão misturado com russo. Não gostava de nenhuma religião. Em especial, ele não gostava dos crentes, dos pastores. E quando eu era o filho caçula, fui falar para ele que eu estava indo na igreja dos crentes. Ele estava investindo em mim para eu ser um piloto de jet ski. E quando eu disse que eu estava indo na igreja dos crentes, ele ficou furioso. Eu nunca vi ele tão furioso. Já havia dado muito trabalho para ele, mas naquele momento ele ficou extremamente furioso e me proibiu de ir na igreja dos crentes. Ele disse: eu estou investindo em você, para você ser um piloto de jet ski, e você vai para a igreja desses loucos da cabeça. Eu te proíbo de ir naquele lugar. Eu fiquei 10 dias sem ir na igreja, irmãos, mas eu já era batizado com o Espírito Santo. E deixa eu falar uma coisa aqui, não sou pastor e não é culto de doutrina, mas eu tenho que falar. Eu não acredito num crente cheio de Deus e salvo, que consegue ficar em casa e deixar de vir aqui receber o que Deus tem para ele no altar do Senhor. Quando deu 10 dias, irmãos, que eu não ia mais na igreja, eu não aguentei mais. Eu disse: pai, eu estou indo lá na pista andar de skate com a galera. E ele disse: vai lá, meu filho, lá é o teu lugar. Peguei o meu skate e não fui para a galera e nem para a pista coisa nenhuma. Eu fui para a igreja adorar o nome de Jesus, porque eu não conseguia mais ficar longe deste lugar. Quando eu cheguei lá, Deus falou comigo muito forte sobre decisões, sobre postura, sobre tomar uma posição, sobre Deus não estar buscando gente que está em cima do muro. E eu comecei a ir para a igreja escondido, mas o meu pai começou a me observar, e eu indo na igreja escondido, muitos dias, meu pai olhou para mim e disse: tem coisa errada com meu filho. Bebia, não bebe mais. Fumava, não fuma mais. Saía toda noite, não sai mais. Falava palavrão, não fala mais. De vez em quando eu buscava ele na delegacia: não precisa mais, tem coisa errada com meu filho. Ei, o inferno está olhando para você e está dizendo: tem coisa errada com você. Oh glória, está errado mesmo, oh glória. E aí eu estava sentado no escritório do meu pai trabalhando. Meu pai nunca tinha me batido, muitas vezes foi me buscar na delegacia, mas não me bateu. Mas agora, porque eu estava indo na igreja dos crentes loucos da cabeça, ele veio furioso, com uma lata pesada na mão, e ele perguntou: você está indo na igreja dos crentes? Eu falei sim. Ele jogou aquela lata na minha cabeça para tirar a minha vida. Eu abaixei, a lata passou por cima, explodiu numa janela atrás. Minha mãe e meus irmãos seguraram ele, e ele disse: se você quer ser um crente louco da cabeça, vá morar com os crentes, porque dentro da minha casa eu não quero crente louco, eu não quero gente lendo a Bíblia. Eu saí correndo para ele não me matar. No inverno muito frio, na cidade de Blumenau, só com a roupa do corpo, meu pai correu no guarda-roupa, pegou a minha Bíblia, que estava guardada dentro do rio Itajaí-Açu, e jogou dentro do rio, que estava guardada no guarda-roupa, e jogou a minha Bíblia dentro do rio Itajaí-Açu, e disse: mande dizer ao Peter, ao crente louco, que se ele quiser a Bíblia dele, ele que dê um mergulho no rio Itajaí-Açu. Passado alguns dias que eu estava escondido fora de casa, nós morávamos num bairro nobre da cidade de Blumenau.
Quem passava na rua via um lindo quintal, um lindo jardim, um lindo gramado da nossa casa. E bem na frente da nossa casa, meu pai comprou granitos, mármores, materiais e construiu uma sepultura de cemitério na frente da nossa casa. E disse: aqui está o meu filho que ficou crente louco da cabeça. Imagine, irmão, a tua sepultura na frente da tua casa. As pessoas passavam e diziam: o que é isso? Ele dizia: aqui está enterrado o Peter, que ficou crente. Bateram a foto da minha sepultura e trouxeram para mim. Eu estava escondido, indo na igreja escondido. Ele não podia me achar. Acharam que eu ia me entristecer com a foto. Mas quando eu vi a foto da minha sepultura, eu não me entristeci. Quando eu vi a foto da minha sepultura, eu levantei os olhos para os céus e disse: glória a Deus. E eles ficaram assustados. Glória a Deus, por quê? Nós achamos que você ia ficar triste. Eu disse: digam para todos e para os demônios do inferno que esta sepultura é verdade. Avisem aos demônios do inferno que o velho Peter, chefe de gangues, que o velho Peter que usava drogas, que o velho Peter que andava nas nights, que o velho Peter que estava chapado em cima de uma prancha de surf nas praias, diga aos demônios do inferno que aquele Peter cabeludo morreu e está enterrado nesta sepultura. Oh glória! Mas avisem lá que um novo Peter ressuscitou em Cristo para pregar a palavra, para pregar a palavra, para pregar a palavra. Foram os dias mais difíceis da minha vida. Passei necessidade, passei fome, me converti numa igreja muito pobre. Um dia eu não tinha para onde ir, a família que estava me dando pouso na igreja foi viajar, não deixou a chave. Os irmãos foram embora, eu não tinha para onde ir. Fui dormir na beira de um rio. Era uma noite fria, eu com fome. 2 da manhã, bateu uma saudade da minha mãe. A minha mãe queria me ver, o meu pai não deixava. E eu ali olhando para as estrelas, olhando para o rio, numa gruta que tem lá em Blumenau. E quando eu estava ali com fome, comecei a chorar com saudade da minha mãe. Eu só queria poder ir para a igreja e abraçar a minha mãe e comer um prato de comida na beira daquele rio. Por volta das 3 da manhã, eu ergui os meus olhos para os céus e vi um avião passar, aquela luz piscando. E Deus disse: hoje você está aí na beira deste rio, com fome e com saudade da sua mãe. Eu vou virar as páginas da sua vida, vou te colocar nos pássaros de ferro e vou te levar pelas nações da terra para pregar a minha palavra, porque sou Deus que faço o que quero, quando quero, com quem eu quero e como quero, diz Deus para você. Fui estudar, fui trabalhar, raspei meu cabelo, vendi, ganhei um terno velho e comecei a pregar dentro dos ônibus da cidade de Blumenau. Foi o meu primeiro púlpito, foram os ônibus da cidade de Blumenau. Jesus hoje já me deu algumas oportunidades para falar em alguns lugares, mas o meu primeiro púlpito foram os ônibus da cidade de Blumenau, a linha 10, que o William conhece, Aterro Garcia. E eu agora entrei ali naquele ônibus, que eu era muito conhecido, mas eu era conhecido como o cabeludo skatista. Agora eu entro de cabeça raspada, um terno velho, e começo a pregar a palavra de Deus. Loucura para o mundo. Fui orar, fui trabalhar, fui servir a Deus, fui pregar a palavra. Passaram-se 5 anos e o meu pai perdeu tudo que ele tinha.
as empresas, carros, terrenos, bens. Se separou da minha mãe, entrou em depressão. Minha mãe se batizou. 5 anos depois, Deus me deu uma esposa. Marquei meu casamento. Faziam 5 anos que eu não falava com meu pai, aquele alemão misturado com russo. Mandei o convite do meu casamento para ele. E quando ele recebeu o convite, eu liguei para ele na cidade de Balneário Camboriú. E eu disse: pai, você vai vir no meu casamento. Faziam 5 anos que nós não se falávamos. E ele disse: se for num restaurante, talvez eu vá no final. Mas se for na igreja dos loucos da cabeça, eu não vou nem que me pague todo o dinheiro do mundo. Desligou o telefone na minha cara. E eu fui para o meu casamento, sabendo que o meu pai não estaria lá. Quando eu chego na frente da Assembleia de Deus, sede de Blumenau, sabia que o meu pai não estaria, porque eu nunca tinha visto meu pai voltar atrás de uma palavra e chorar. Um alemão misturado com um russo, que aprendeu e foi forjado no sofrimento. Uma família que fugiu da Rússia debaixo de um regime terrível de Stalin. Aprenderam o sofrimento. E eu nunca vi o meu pai chorar. Mas agora, chego na porta da sede da Assembleia de Deus de Blumenau, a igreja dos loucos da cabeça. E começo a procurar o meu pai. Pensei: Deus pode ter feito um milagre. Mas eu não achava ele. Porque eu procurava por um cabeludo, barbudo, que andava com motos grandes. Eu não achava este homem com jaqueta de couro. Mas de repente eu olho para dentro da igreja e eu vejo um homem de barba feita, cabelo cortado, terno, gravata. Parecia o meu pai. Me aproximei dele e disse: se for meu pai, tem um olho azul e um verde. Porque ele tem um olho azul e um verde. E quando eu cheguei perto dele, era ele, o alemão misturado com o russo. Um olho azul e um verde. E o olho azul e o verde estavam cheios de lágrimas. E eu disse: pai, o Senhor veio. E ele disse: filho, você sabe que eu não acredito em Deus, mas uma coisa muito forte lutou comigo a noite inteira em Balneário Camboriú, e eu fui obrigado a vir no teu casamento para estar com vocês. Com lágrimas nos olhos, subimos ao templo da Assembleia de Deus dos loucos da cabeça. Meu pai se assentou no primeiro banco, e o pastor Newton dos Santos foi instrumento de Deus naquela noite, e a glória do Senhor invadiu o meu casamento. Oh glória! Meu pai e minha mãe se reconciliaram e novamente casaram-se para a glória do nome do Senhor. E a minha família começou a vir para a presença de Deus. Por misericórdia eu realizo também batismos, faço parte da equipe de batismos. E não foram uma nem 2 vezes que eu batizei pessoas da minha família nas águas. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu vou profetizar sobre a tua família e vou dizer que Deus está chamando a tua casa para voltar para o centro da vontade de Deus.